e fazer uma saudação aqui a esse que é o nosso grande professor. Eu hoje sou deputado, mas fui prefeito, e se nós temos hoje uma agenda municipalista que foi implementada pelo governo do presidente Lula e que tem tido continuidade no governo da Dilma, nós devemos muito a esse que eu penso que é um dos companheiros mais valorosos na formulação do Pacto Federativo nesse país, além de outras formulações, companheiro Vicente Trevas, que nós temos que render uma grande homenagem aqui. E na figura do nosso vice-líder, deputado Luiz Cláudio Marcolino, saudar todos os meus companheiros e companheiras, deputados e deputadas. E saudando aqui a Miriam, o Sidney e o GG, saudar todos os companheiros e companheiras militantes dos movimentos sociais que estão aqui. E os nossos prefeitos, o Juninho, o Rodrigo, o Omar, o Ricardo, que falou agora. E falar aqui, Jorge, que graças a esse grande parlamentar, companheiro Antônio Mentor, no dia 12/12, por iniciativa do deputado Antônio Mentor, nós teremos aqui uma sessão solene em homenagem aos 150 anos da Caixa Econômica Federal, e que vai ser um momento muito importante para todos nós da Assembleia Legislativa. Eu quero... Isso, que todos os anjos tenham dito amém nesse exato momento. Eu quero aqui dizer que, efetivamente, o Brasil mudou. Muitas vezes a gente faz a história, escreve a história e a gente não tem, devido à nossa atividade cotidiana, noção do quanto que nós estamos escrevendo uma nova história nesse país. Primeiro, nós temos aqui nessa mesa, como presidente da Caixa Econômica Federal, o companheiro Jorge Hereda. Eu fico imaginando, se nós tivéssemos há 15 anos atrás, se nós teríamos condições de pensar que um dia o presidente da Caixa Econômica Federal seria o companheiro Jorge Hereda. Não pela capacidade de formulador, de urbanista que ele tem, mas que nós teríamos um presidente comprometido com a transformação social, porque essa é a história do Jorge Hereda. Nós temos hoje presidindo o maior instrumento financeiro de transformação social nesse país, um companheiro comprometido com a história de construção de um Brasil justo, de um Brasil igualitário, companheiro militante que pagou muitas vezes um preço altíssimo pelas suas opções de vida. Então, é claro que nós temos ainda muito que avançar, e o papel dos movimentos sociais é exatamente esse, é não deixar com que o governo muitas vezes se acomode, muitas vezes não entenda que a transformação é um ato contínuo. Então, efetivamente, os movimentos sociais têm que cumprir o seu papel histórico. E muito nós temos ainda o que fazer para que a gente possa viver no Brasil dos nossos sonhos. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que nós estamos construindo uma história belíssima, Jorge. E hoje a Caixa Econômica Federal, e a gente tem que lembrar também que em 2001, 2002, se discutia no Brasil a fusão da Caixa Econômica Federal com o Banco do Brasil. Porque tinha-se uma leitura que a Caixa não tinha papel nenhum na sociedade. E que a Caixa tinha que ser incorporada pelo Banco do Brasil, que não tinha sentido dois bancos com a mesma característica, e ainda, eu imagino, que esse era o primeiro passo para depois privatizar tudo. Privatizar numa tacada só Caixa Econômica e Banco do Brasil. Luiz Cláudio, que dirigiu e liderou movimentos bancários aqui em São Paulo, sabe exatamente o que eu estou falando. Hoje, a Caixa Econômica Federal, ela é a maior operadora das políticas sociais do Brasil. Não só porque nós estamos, por meio da Caixa, desenvolvendo o maior programa habitacional da história do Brasil, talvez, eu não tenho os dados, o Jorge deve ter, os maiores da América Latina, os maiores do mundo.
se não for o maior do mundo com essas características. O da China? Por questões óbvias, né? Mas então, hoje, eu penso que é motivo de muito orgulho nós termos a Caixa Econômica Federal do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família, dos programas de financiamento de inclusão social, de construção da igualdade social. Eu também queria repetir aqui o que o deputado Marcolino falou. Muitas vezes a gente fica no plenário da Assembleia e ouve uns absurdos ao dizer que não tem dinheiro do governo federal em São Paulo. Eu queria tanto que pelo menos 2 ou 3 daqueles que sempre utilizam a tribuna para falar isso, que estivessem aqui. Como não estão, Maurício, eu queria te pedir um favor, que você disponibilizasse esses dados. Nós temos aqui na bancada um companheiro que é especialista em apresentação em vídeos no plenário, que é o companheiro Adriano Diogo. Nós queremos dar a ele essa atribuição, que ele apresente no grande expediente esses dados para aqueles que não quiseram aqui ver o peso do governo Lula e do governo Dilma em São Paulo por meio dos investimentos da Caixa Econômica Federal. Então seria um momento importante, Maurício, se você pudesse disponibilizar, e que todos nós, deputados, pudéssemos utilizar esses dados todos os dias, absolutamente todos os dias. Porque se nós pegarmos em 2003, portanto, quando o presidente Lula assume, um banco que investe 22 bilhões, passar a investir 111 bilhões, é evidente que não só esse banco é um outro banco, mas o Brasil é um outro Brasil. E que o Estado de São Paulo hoje, efetivamente, se ele continua liderando o processo de desenvolvimento econômico no Brasil, se deve muito ao governo Dilma, ao governo Lula, e efetivamente no papel que a Caixa Econômica Federal cumpre nesse Estado. Então eu quero, na minha fala, pautar que efetivamente nós precisamos avançar. O Jorge Hereda já falou das mudanças que a presidenta Dilma está efetivando no processo de desburocratização da Caixa, que é um problema que os prefeitos reconhecem, os movimentos sociais reconhecem, todos nós reconhecemos. E dizer aqui que é o que nós queremos, Jorge. Primeiro, que você continue sendo esse presidente militante, compromissado com a construção de um Brasil justo e com as sensibilidades com os movimentos sociais, porque essa é a sua história. E foi a sua história que te colocou onde você está e legitimado por todos nós. E hoje nós vibramos de a Caixa ser presidida com um companheiro com a sua história. E que nós queremos isso, um presidente que vem aqui, ouça os movimentos sociais, se sensibilize com os movimentos sociais e saia daqui com uma agenda de desenvolvimento econômico para São Paulo, do papel do governo Dilma em São Paulo, mas uma agenda que também é a agenda dos movimentos sociais. Muito obrigado e parabéns, Jorge Hereda. Obrigado, Edinho.